Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Hoje nós teremos uma live um pouco diferente, tá? Hoje a gente vai falar sobre o mundo espiritual. Ontem a gente abriu um parênteses, né? Abrimos um parênteses sobre o mundo espiritual e hoje a gente vai continuar falando sobre o mundo espiritual. Mas a gente vai falar sobre imoralidade sexual, tá? Então, a gente vai falar sobre casados, solteiros, sobre os riscos, as consequências que acontecem na vida espiritual, sem a gente saber. Tudo é espiritual, a vida é espiritual. Como a gente sabe disso? Acontece o seguinte, não é porque, por exemplo, existem leis físicas, certo? Como a gravidade. Se por acaso eu me jogar eu não sei que existe a gravidade, certo? E eu me jogar do telhado, eu vou flutuar? Não. Não vai acontecer, eu vou cair que nem uma porta e me esborrachar. A lei espiritual, ela acontece mesmo eu não tendo noção de que o mundo é espiritual. As pessoas, elas têm noção de que o mundo é carnal, ou seja, físico, matéria. Eu enxergo as pessoas, a carne delas, literal, né? Porque o espírito não. Eu enxergo as pedras, a natureza, tudo que eu consigo ver fisicamente, eu acredito que aquele é meu mundo. Mas não é. O mundo foi feito primeiro espiritualmente, Deus criou os céus e consequentemente ele criou a terra, isso em Gênesis 1. Ele criou a terra e fez Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Então, espiritualmente as coisas existiam através da fala de Deus, que é o próprio Jesus, o verbo, né, que depois fez carne, se materializou. O fato de eu não conhecer as leis espirituais ela não faz com que elas não funcionem na minha vida. Ou seja, eu faço coisas sem saber que estou fazendo e aquelas coisas se tornam realidade na minha vida sem eu saber. A gente vai ler alguns textos, tá? Eu trouxe alguns textos para vocês, para a gente poder ler. Vamos ler o primeiro texto em 2 Coríntios, tá? E eu vou deixar os textos aqui para você poder procurar depois, para você confirmar, tá? Nós vamos ler o texto de 2 Coríntios 6:18, que fala assim, 2 Coríntios 6, Primeira Coríntios 6:18, fala assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem seu corpo para a glória dele, tá? Depois, em Gálatas 5:19, fala assim, vamos colocar aqui em Gálatas 5:19, tá? A gente vai procurar o texto aqui, achei, Gálatas 5:19, vai falar assim, eu vou te trazer todos os textos, e depois a gente vai conversar sobre isso, tá?
As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza e as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tá? Tá escrito aqui, ó. Gálatas 19, 21. Em Apocalipse 22, 15, vai dizer o seguinte. Apocalipse 22, 15. Vai dizer assim. Deixa eu ver só aqui. Apocalipse 22, 15. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Tá? Apocalipse 22, 15. Em Efésios 5, 3, fala assim: eu vou basear na Bíblia. Tudo que eu tô dizendo tem base bíblica, por isso que eu estou colocando os textos para vocês verem, tá? Efésios 5, 3. Tudo que eu vou dizer para vocês tem base bíblica, tá? Efésios 5, 3 fala assim: vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode nem mesmo ser assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, porque isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Efésios 5, 3, do 3 ao 5. 1 Tessalonicenses 4, 22. 1 Tessalonicenses 4, 3. 1 Tessalonicenses 4, 3 fala assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e fiquem livres da imoralidade sexual, que, aliás, todo tipo de imoralidade, tá? Mas também a sexual. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo respeito, e não com paixões sexuais baixas, como os incrédulos, que não conhecem a Deus. Então, casados, pessoas casadas, que já firmaram seu casamento na lei dos homens e firmaram seu casamento na lei de Deus. O parque, que não é um parque, né? Aquele lugar de pôr excremento lá atrás, não é parque de diversão de casados, tá? Por quê? Rafa, eu gosto disso, eu quero fazer. Problema teu, mas Deus deixou um lugar certo para isso. O lugar certo que Deus deixou para Adão e Eva tem 5 camadas de proteção, já que para que o atrito feito no ato não machuque as paredes. Lá atrás, onde sai excremento, aquele lugar lá atrás tem uma parede
e uma coisa chamada muco seroso, que impede que o excremento desça livremente. Então também, para colocar qualquer objeto literal no lugar do excremento, agride, rasga. Isso acontece, mulher, que se você gosta desse ato, tudo bem. Se tá errado ou não, você irá falar com Deus. Mas você pode morrer cedo, porque um pedacinho de excremento pode ir pela sua corrente sanguínea e parar no seu coração. E por isso que muitos homossexuais morrem de uma doença chamada endocardite bacteriana, que significa que um pedacinho de excremento saiu lá do reto, né? Que é lá no final, saiu de lá, andou pela corrente sanguínea e chegou ao coração, causando uma parada cardíaca, tá? Chama-se endocardite bacteriana. Ou seja, não é um lugar próprio para um parque de diversão, para os casados, né? Estamos falando para casados, tá? Você que é solteiro, a gente chega lá, que nem pode brincar. Mas a questão é a seguinte, não é um lugar apropriado. Você não senta numa lata de lixo onde tem papel higiênico com excremento e faz a sua refeição com a tua família. Você não faz isso. Por quê? Porque não é um lugar apropriado, né? Para se comer, colocar a sua boca no excremento. Entende? Então não é um lugar apropriado para se brincar, né? Mas se você gosta, fique livre. É você com Deus, suas escolhas, a sua vida, suas escolhas, ok? Mas ó, o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de modo que agrade a Deus. De modo que agrade a Deus. Com todo o respeito. Então, se você põe em risco, ou se você se põe em risco de morrer cedo por um pedaço de excremento parar no seu coração, que respeito você tem pela sua vida? É para se pensar. E não com paixões sexuais baixas, né? Como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, isso estamos falando para cristãos, né? Quem é do mundo, tá aí, sassaricando, fazendo orgia e trisal. Que é errado, né? Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, ou irmã, né? Esposa. Nem desrespeite os seus direitos, ou seja, só coabita, né? Faz ato que querem fazer. Aquele que não quer e o esposo quer, ou a esposa quer e o esposo não quer, tá ruim, né? Desrespeito. Então, ó, que nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas contra o outro, né? É um abuso. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo, que mora em nós, o corpo que é dele, tá? Que mais? Nós estamos em Tessalonicenses, né? 2 Timóteo 2:22 vai falar o seguinte. Timóteo, deixa eu ver onde está Timóteo. Aqui, Timóteo. 2 Timóteo, vai estar no Novo Testamento. Timóteo, 2 Timóteo 1485. Vamos lá, estamos chegando. 2 Timóteo vai falar o seguinte. Chegando. 408. Vai Filemon. Pera aí. Estamos perto. Devia ter deixado separado. Achei. 2 Timóteo
2 Timóteo 2:22. Fala assim: E você, Timóteo, fuja das paixões. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com o coração puro, pedem ajuda ao Senhor. E Judas 1:7, onde está o Judas? Judas 1:7, esse Judas não é o Judas que se matou, né, que traiu Jesus. Judas, aqui no finalzinho, João, peraí, eu vou achar Judas 1538, aqui, é o próximo. É um livro antes de Apocalipse, Judas, tá? Só pra você saber. Um livro e só tem também um capítulo, tá? Judas 1:7 fala assim: lembrem dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram com aqueles anjos. Lembra, eles queriam fazer sexo com os anjos, né? Homens homossexuais, com aqueles anjos, e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, que é um aviso claro para todos. Ou seja, eles foram condenados ao inferno por causa da imoralidade sexual. A imoralidade sexual da sodomia, que seria a homossexualidade, Deus não condena homossexuais, mas Deus condena a prática da homossexualidade, a prática sexual da homossexualidade, seja feminina, né, mulher com mulher, ou seja masculina. Essa prática no homem chama-se sodomia, né, o ato de brincar no play errado. E esse play errado também foi passado para as mulheres, tá? As mulheres podem morrer com a endocardite bacteriana e os homens podem ter câncer de próstata por causa da brutalidade que há no ato e porque se bate nos órgãos internos, ou seja, na próstata do homem, e incha. Então, muitos homossexuais, eles têm a próstata inchada e isso causa câncer de próstata também, tá? Por quê? Porque o ato é violento, né? Não foi feito, na verdade, para ser usado o play atrás. Foi feito homem e mulher para um ato seguro e que um ato que fizesse com que gerasse filhos, tá? Tanto que um homem homossexual, infelizmente, por mais que ele queira, ou felizmente, graças a Deus e à natureza, ele nunca vai ovular, ele nunca terá ovários, ele nunca terá menstruação, ele nunca saberá o que é gerar um filho, então ele nunca será de fato uma mulher. Por mais que ele coloque um silicone e ache que aquilo é ter um seio, ele nunca amamentará um filho, ele nunca saberá o que é o seio inchar de leite, ou seja, nunca saberá o que é ser uma mulher na sua totalidade, tá? Então esse ato é condenado por Deus. Porém, para nós cristãos, o casamento é um ato divino, tá? O casamento é um ato divino. O casamento não era feito no papel. O casamento de Adão e Eva foi feito no sexo. Deus criou Adão e Eva e eles coabitaram, que na Bíblia coabitar é fazer relações sexuais, e eles casaram-se, uniram-se, tornaram-se uma só carne. Por que esse ato de se tornar uma só carne? Para que viesse descendência, filhos através da geração, né, dentro da Eva, e para que no ato sexual, no ápice, no orgasmo, aquilo que Deus criou, o sexo não é sujo, o sexo é feito por Deus, tá? Para o prazer feminino e masculino do homem e da mulher dentro do casamento.
Mas o diabo se apropriou disso, tornou sujo e um tabu. Então as pessoas não falam sobre sexo porque sexo é tabu. Não, sexo não é tabu. É porque o diabo sujou bastante a coisa, tá? O sexo era puro, era santo, era sagrado, era feito entre Adão e Eva para que eles não só fizessem os filhos, mas que gostassem desse ato, tá? Um ato que é feito para o homem e a mulher, um casal. Acontece que o fato deles se juntarem e se tornarem uma só carne revela para nós, seres humanos, como é o ato de Deus ser trio e um só, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Esse ápice, essa plenitude revela Deus para nós, que não sabemos como é ser Deus, mas que somos imagem e semelhança. Acontece que depois de um tempo, as tribos tinham ali o seu sacerdote espiritual, seu líder espiritual, e para que uma menina fosse dada em casamento, precisava se pedir a permissão do líder espiritual da tribo. O que acontece hoje? Isso se passou para o papel, tá? Então, para que você de fato seja casado, e depois fizeram a palhaçada da união estável, né? Que é um casamento sem ser casamento. Uma palhaçada isso. A verdade é que o casamento é mais que um papel assinado. Ele é um compromisso que o homem faz perante Deus, dizendo: ó, eu morro por essa mulher. Ó, eu vou levar essa mulher para o céu, para a nova terra, para os novos céus. Ele assume um compromisso perante Deus. Acontece que as pessoas que não estão casadas legalmente, isso, assinar o papel, e não só assinar o papel, mas fazer um culto e apresentar o seu casamento perante Deus. O certo é você assinar o papel e fazer um culto. Não precisa de festa de casamento, mas faça um culto e apresente perante Deus. As pessoas que não estão casadas, elas são colegas de quarto. Infelizmente, esse homem não te assumiu, mulher, perante Deus. Ele não falou para Deus: ó, eu vou morrer por essa mulher. Porque legalmente e espiritualmente ele não assumiu um compromisso com você. Então esse casamento, por mais que você considere, por mais que você tenha filhos, e acredite, eu vivi isso 10 anos, eu sei do que eu tô falando. Por mais que você tenha direitos legais, que não tem, né? Mas aí você faz uma união estável e cria um direito legal, você não está assegurada por esse homem, num compromisso firme por esse homem. Entende? Mas se você quer mudar a sua situação perante, e se você morre nessa situação sem estar legalmente casada, tanto no papel quanto perante Deus, adivinha para onde você vai? Porque perante a Bíblia você está em fornicação. É um sexo que você aproveita o que era para casal, mas não está casada. Você está cometendo pecado quando você se apossa de um ato que é para os casados. Entende? Então, se você está amigada, há solução. Porém, a solução não é bonitinha quanto parece. As pessoas, quando veem a solução, o que elas fazem? Elas vão lá: a gente está amigado, o que a gente vai fazer? A gente vai se casar. Mas para Deus é um pouquinho diferente espiritualmente. O que você precisa? Você precisa separar o teu corpo e do teu esposo 3 meses. Se você quer fazer tudo conforme Deus manda, você precisa de fato mostrar arrependimento com atitude. Você precisa se separar sexualmente desse seu cônjuge por 3 meses. Nós moramos na mesma casa, não pode nem ver pelado, nem no banho. Rafa, eu não acredito nisso. Continua com a tua vida, tuas escolhas. Mas para o cristão, cristã, mulher cristã, homem cristão, que realmente conhece a Deus e sabe que está em pecado, você quer fazer direito? Faz o correto.
Por que separar 3 meses sem sexo, sem essa junção carnal? Porque você mostra para Deus com as tuas atitudes um arrependimento verdadeiro. Deus, até aqui eu fiz errado, aqui eu vou fazer certo. Fica 3 meses sem a conjunção carnal, ou seja, sem o sexo, sem ver sua mulher pelada, sem ver seu marido pelado. Ficam amigos, saem para conversar, saem para comer, saem para viver. Continuam a vida sem tocar um no outro fisicamente. Não pode nem dar aquela esfregação, não pode, sem conjunção carnal. E depois casem-se no papel, casem-se perante Deus, faz um culto, apresenta o teu casamento. Isso é de fato uma comprovação. Deus, eu me arrependo de ter usufruído de algo que não era para mim. Eu vivi em fornicação 10 anos. Mas quando eu fui para Deus, Deus me cobrou o preço disso. Deus falou para mim, não vai dar para você continuar fornicando daqui para frente. Ou você se santifica fazendo o que me agrada, ou você não está fazendo aquilo que eu mando, você não me serve. Então toda pessoa que é cristã, que é solteira, vai deparar com a santidade. E quem quer falar de santidade? Quem quer falar do que é certo e do que é errado segundo a Bíblia? Ninguém, porque isso mexe com a gente. Isso mexe com as nossas vontades sexuais, emocionais, com o que a gente acredita, com o que a gente vive no mundo. Mas a verdade é que o cristão solteiro, ele tem que se santificar, ele tem que se abster do sexo. Senão ele não está servindo a Deus. Ele tem que se abster da pornografia. Então vamos lá, para o casado, né, que quer fazer o que Deus manda, tá? Aqui a gente fala de Bíblia. Se você não acredita, amém? Sua vida, suas escolhas. Faz o que você quiser. Eu não estou dizendo que você tem que fazer, eu estou falando segundo a Bíblia, aquilo que eu aprendi. Lembrando que o estudo de hoje, e eu baseei tudo na Bíblia, não estou falando aqui nada das vozes da minha cabeça, é para quem quer, é para quem é cristão, é para quem acredita na Bíblia, é para quem quer fazer o certo perante Deus. Se você não quer, se você é do mundo, se você é uma mulher do mundo, um homem do mundo, e você vive no mundo, com as leis do mundo, tudo bem, sua vida, suas escolhas, tá? Mas exigir de Deus amor, porque Ele te ama livremente, mas Ele não aceita o teu pecado. Ele aceita que você vá para Ele, mas Ele quer corrigir o seu pecado. Agora, querer a salvação dele sem corrigir o teu pecado, aí é outros 500. Você tem o amor dele, mas a salvação é outra história. Para ter a salvação, precisa fazer o que é correto, tá? Todo mundo tem o amor de Deus, mas para ser filho, precisa fazer o que é correto. É livre, todo mundo é livre, tá? Então, para quem é cristão, presta atenção, mulher cristã, mulher que está servindo a Deus, que ama a Deus, você precisa fugir da imoralidade sexual, você precisa se abster do sexo. Não dá para você ter uma vida, um namorado, um ficante. Cristão não tem ficante. Cristão não tem ficante. Você não vai sair beijando todas as bocas, porque no beijo, além de trocar DNA, troca DNA no beijo, faz um pacto de sangue no sexo. A gente não sabe dessas coisas no mundo, mas isso acontece. E é por isso que eu tô aqui para falar coisas que as pessoas não falam, porque graças a Deus eu tenho um dom, eu tenho o dom da oratória. Deus me deu o dom de falar, e Deus me deu o dom de falar sobre tudo, sobre qualquer coisa, livremente, entrando, saindo do assunto, sem nenhum constrangimento. Então eu posso falar de sexo sem me constranger, e sem constranger você que tá aí, porque são só informações, tá? Aqui é só informação, aqui ninguém tá querendo invadir sua intimidade, você faz aquilo que você quiser, tá? Então,
eu preciso falar para você, mulher cristã, que você precisa se abster da masturbação, você precisa se abster de ficar, mulher cristã não fica, você precisa se abster. Eu tive uma vida de ficar, eu tive vários namorados, eu tive uma vida bandida, como se diz, eu fui amigada por 10 anos, eu forniquei por 10 anos, eu tive uma vida imoral? Tive. Mas Deus fala que Ele me limpou, que a partir do momento que eu me corrigi, Ele me limpou. E Ele diz que a partir do momento que eu estou limpa, ninguém pode atestar o contrário. E se Ele fala que Ele, que é o mais importante, lançou no mar do esquecimento todos os meus pecados, para que eu daria ouvidos para qualquer outra pessoa? Quem é Deus nessa terra? Entende? Então, graças a Deus, eu estou vivendo uma vida conforme a Bíblia diz que é para viver. Eu tenho a santidade que Deus diz que tem que ter. O que é santidade? Não é ser santo. Ninguém é santo, tá? Ninguém nessa face dessa terra vai ser santo. Mas é viver de acordo com aquilo que a Bíblia manda que a gente viva. E se abster da imoralidade sexual é uma dessas práticas. Então, para você, mulher cristã, você é casada, tá casada no papel, tá casada perante Deus, fez teu culto, fez teu casamento certinho, você precisa viver uma vida sexual que agrada a Deus. Ah, eu faço isso porque eu gosto. Você e Deus, né? A casinha de trás. Ah, eu mexo na casinha de trás porque o meu marido gosta. Cara, ele pode te matar a qualquer momento. Se ele não tá preocupado, a qualquer momento. A gente pode sair ali na rua e morrer. Mas você vai facilitar querendo uma bactéria no seu coração? É um caso para se pensar. Ah, porque ele diz que as outras da rua faz. É caráter confuso, né? Caráter aí não tem não, né? Não tem o caráter aí, tá bagunçado, né? Ou você agrada a Deus, ou você agrada os homens. No caso, o seu esposo. Aí é você com você. Eu tô falando que é bíblico, tá? Lembrando que aqui não são conselhos para você seguir a regra. Aqui o que é bíblico. Segue se você quiser. Mulheres cristãs não ficam. Mulheres solteiras cristãs não ficam. Não existe esse negócio de ficar, tá? Um homem, quando quiser um compromisso com você, mulher cristã não vai atrás de macho. Você acabou de entrar na igreja, você é solteira, querida, você não corre atrás dos homens, filha, tá? Porque a mulher de Provérbios, ela é achada, ela é encontrada. Quem a achará? Ela excede mais que rubi, ela vale ouro, tá? Ela vale mais que rubi, ela não vai ficar caçando macho. Ela precisa ser plena em Cristo, para que alguém a ache, tenha Cristo e a ache. Ah, Rafa, mas vai demorar. É, demora. Pra achar gente boa? Nossa, pra achar gente boa no mundo, ó, dá trabalho, filha. Demora mesmo. A não ser que você queira qualquer peste que vai te bater, que vai te humilhar, que vai te trair, que vai querer práticas que vão desagradar a Deus e até mesmo ao teu corpo, que você vai querer qualquer homem que te abandone, né? Que te trate feito um lixo, um cachorro, que te xingue, que te humilhe, que te abuse. Tá lotado no mundo. Tá lotado. Tá? Então, mulher cristã não fica. Mulher cristã não sai beijando na boca de todo mundo. Mulher cristã não fica intimando ninguém. Mulher cristã não fica olhando para todo mundo dentro da igreja, até porque tem os caras casados. Não vai com roupa indecente para a igreja. Porque se você tenta o irmão que é casado, você já tá pecando, né? As fendas, o rabo de fora, a embalada a vácuo, as roupas. Tem que ter decência em se vestir. Você não precisa se vestir até aqui, né? Não precisa tapar tudo. Tapa quem quer, tá? Mas você também não precisa mostrar todo o seio só porque é bonito. Deixa pra você mostrar lá pro seu marido, literal, tá? Mulher solteira não
faz sexo antes do casamento, mulher solteira cristã. Solteiras, se você fazem sexo antes do casamento, e acredite, eu já fiz, eu já me condenei, eu já fiz um monte de cagada. Você fica perturbada, porque o sexo é um casamento. Você fica com um monte de capeta dentro do seu couro, porque através do sexo ilícito, ou seja, sexo sem o casamento, é um culto. Sexo é um culto. A gente não sabe isso no mundo, mas o sexo é um culto. Então, quando você faz, e é um culto a Deus, porque foi Deus que criou o sexo, para que no ápice, ou seja, no orgasmo, você soubesse, tornasse uma só carne com seu esposo e soubesse o que é ser um só, que Deus fala, a Trindade. Então, é um culto a Deus, foi feito por Deus. Quando você faz isso sem o casamento, você cultua o demônio, ao diabo. E aí entra um monte de cão no seu couro. Deixa seus sentimentos, suas emoções perturbadas. Rafa, você tá doida? Tô não. É Bíblia. É Bíblia. Tá? É bíblico. Aí você fica perturbada com as suas emoções, porque você transou com o Joãozinho. O Joãozinho tá lá transando com a Maria, com a Vanessa, com a Joana, com a Beltrana, todos os cão vai entrando no couro dele, passando pro seu couro. Sua mente fica perturbada, suas emoções ficam desestabilizadas. Como é que eu me livro disso? Abrindo mão de transar com a galera. Aí você vai para Deus, você renuncia essas pessoas, faz uma oração de renúncia. Mas não adianta nada você fazer uma oração de renúncia se você não renunciar a transar sem o ato de casamento, sem estar casado. Senão você vai trazer capeta de novo pro seu couro. Você vai se encher de demônio de novo. De perturbação. Entende? Então, na verdade, você precisa perante Deus ter um arrependimento, renunciar a esse sexo sem casamento e pedir a Deus perdão e fazer uma renúncia dessas ligações espirituais. Mas não adianta você fazer isso se você tá no mundo e vai transar com o próximo que aparecer. Porque para Deus não vai adiantar nada, você vai continuar cultuando, literal, o capeta enchendo teu espírito de cão, para não dizer outra coisa. Ah, Rafa, eu não acredito em nada disso. Tudo bem, o fato de você não acreditar não deixa com que o mundo espiritual não funcione. Ele funciona do mesmo jeito. O mundo espiritual continua funcionando, as ligações continuam sendo feitas e a tua vida continua perturbada por causa dessas ligações. Ah, Rafa, eu sou cristã. Ou eu fui para Deus agora. O que eu faço? Pare com a masturbação. Pare com o ato sexual ilícito, ou seja, com esse sexo sem casamento. Para! Se santifica, ou seja, faça aquilo que Deus manda com que você faça. Peça perdão a Deus, para com isso. E vai renunciar, fazer uma oração de renúncia de todas essas ligações espirituais, esses casamentos espirituais que você fez. Tá? É necessário procurar os líderes da sua igreja que trabalham com esse rompimento dessa ligação espiritual, tá? Mas não dá para você continuar fazendo. Agora vamos aos casados. Casados que veem pornografia. Ah, meu marido adora ver uma pornografia e, né, realizar um ato comigo. Ele tá trazendo demônio para você. Sabe por quê? Porque na Bíblia está escrito que você não verás a nudez de outra pessoa, a não ser do seu cônjuge. E quando você vê uma mulher, estou falando para o homem, quando o homem vê uma mulher num ato sexual, primeiro que ele está vendo a nudez de outra pessoa. Segundo que ele está vendo um culto, ou seja, o ato sexual é um culto. Então ele está vendo um culto que não é para Deus, é para o diabo. Ele está participando, coparticipante. Ou seja, ele está acessando aquele culto, aquele ato. Se ele está acessando aquele ato, aquele culto, ele está coparticipando, ou seja, participando por ligação, por ver. Ele está vendo a nudez de outra mulher, ele não está desejando outra mulher, não é adultério, não é coparticipação de um culto,
a Satã, a diabo. Não é ver a nudez de outro cônjuge, adultério de novo. Desejar outra mulher, adultério. Aí quando ele vai fazer o ato sexual com você, esposa, ele vai lembrar do ato, ele vai ver o corpo da mulher, ele vai desejar o corpo de outra mulher, ele vai cultuar aquele ato, estando num ato santo com você. Vai ser santo? Vai ser santo? Se o pensamento dele está num ato imoral, ele já está adulterando no pensamento, porque depois que Jesus veio, os nossos pensamentos se tornaram pecado. Entende? Então a pornografia é um mal. Ela distorce o próprio ato santo que Deus deu. Porque quando ele está num ato santo com você, mulher cristã, e ele está pensando no ato sexual que ele viu na pornografia, ele está adulterando. E obviamente que ele está com a expectativa do ato que ele viu, não daquilo que ele está acontecendo contigo. Então não é legal pornografia, não é de Deus pornografia, é adultério pornografia. Você destrói a sua relação porque você tem a expectativa num outro ato e não naquele que você está fazendo. Você tem a expectativa num outro corpo e não no corpo do seu cônjuge. É a mesma coisa com dorama. Você cria uma expectativa no romântico, no homem romântico do dorama, e não no cara que você tem todo dia, que chega de mau humor, que às vezes fala alguma coisa meio atravessado. É um adultério. É uma expectativa que não vai poder ser cumprida, realizada. Entende? Então, a pornografia é adultério. A masturbação é pecado, porque não nos foi dado o direito ao nosso corpo por nós mesmos. A Bíblia vai falar em 2 Coríntios 7, deixa eu colocar aqui para vocês, que essa é bem completa. 2 Coríntios, eu já tô terminando, tá? O estudo de hoje é chato? É chato. Para muita gente é chato. Por quê? Porque ele contesta a imoralidade sexual das pessoas. É simples. Ele vai contestar. Mas é necessário, porque é bíblico, tá? Isso aqui que eu tô falando é bíblico, não são vozes da minha cabeça. E eu não queria fazer esse estudo hoje. Por isso que eu vim nesse horário. Porque Deus falou para fazer. Então eu tô fazendo. Ele manda em mim. Eu faço o que ele manda. Se eu tenho essa habilidade de falar sobre sexo livremente ou sobre qualquer outra coisa, ele tá usando essa habilidade de falar. Então é por isso que eu tô aqui, tá? Mas não é legal falar não. Nem falar, nem para você que vai ouvir. 2 Coríntios 7 fala assim: agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais você me escreveram. Paulo tá falando. Vocês dizem que o homem faz bem em não se casar, né? Celibato. Quem tem desejo tem que se casar, gente. Agora, quem não sente desejo, é celibato, né? Veio com essa natureza, então não se case. Vai cuidar das coisas de Deus e vai cuidar de sua vida. Tem padre que é celibato. Ele realmente tem a vocação para não ficar com ninguém. Mas tem padre que se queima de desejo. O certo não seria ser celibato. O certo ele seria ser pastor, porque ele ia cuidar das obras de Deus e casar, já que os padres não podem se casar. E aí ele fica se martirizando a vida toda, tendo desejo, sendo que ele foi criado por Deus com desejo. Entende? Foi Deus que criou desejo sexual, não foi o diabo. Você acha que Deus ia fazer um corpo e falar assim: tá bom, diabo, agora você vem aqui na genitália e mexe? Oi? Sem contar que ele já tinha sido lançado do inferno, lançado do céu para baixo, já tinha virado demônio. Porque ser lançado do céu para baixo foi por causa que ele se rebelou. E Deus não mandou ele virar demônio. Ele virou pela falta da presença de Deus, porque nós ficamos maus pela falta da presença de Deus. Tudo que é criado segundo Deus e o diabo, Satanás, que era um anjo de luz, um querubim, e foi criado por Deus, precisa da presença de Deus.
Nós precisamos da presença de Deus para sermos como Ele é, como Ele nos criou. Longe dele só fica a maldade. É por isso que o diabo é mau, feio e atormentado, sem paz. Porque Deus tem paz, beleza e liberdade. Deus é livre, Deus tem plenitude. O diabo não tem nada disso, porque ele se afastou, tá? Então, ó, Paulo diz aqui, segundo 1 Coríntios 7, segundo, né? Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, já que os coríntios lá, né, eles estavam tão pervertidos, eles eram pessoas bem pervertidas, imorais, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, casem-se, né? Já que vocês estão abrasados, né, não aguentam o desejo, case-se, faz o que é certo perante Deus. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher deve cumprir o seu dever como esposa. Todos os deveres, tá? A esposa não manda no próprio corpo, ou seja, o corpo passa a ser do esposo. E quem manda é seu marido. Mas esse mandar é coabitar em entendimento, tá? É sexo com concessão dos dois. Não abuso. Não eu quero e você não quer e você é obrigada, tá? Assim como também o marido não manda no próprio corpo. Quem manda é a esposa, ou seja, quando um tem desejo, o outro vai e supre o desejo. Que os dois não se neguem um ao outro. E esse negar não é por causa, eu tô com dor de verdade, eu tô negando porque eu estou com dor, né? É negar para fazer charme, é negar para pirraçar, é negar para querer alguma coisa em troca, barganhar, tá? A gente não deve usar o sexo como moeda de troca, tá? Ah, então você não vai fazer, eu vou fazer greve de sexo. Deus vê essas coisas. Tá bom, mulheres? Que as mulheres que fazem isso, né? Ó, a esposa não manda no próprio corpo, quem manda é o marido, e assim também o marido não manda no próprio corpo, quem manda é a esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relação algum tempo a fim de se dedicarem em oração, também, né, jejum. Mas depois devem voltar a ter relações a fim de não caírem em tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Ou seja, se ficar um mês sem, o homem fica doido, a mulher fica doida, o negócio vai ficar ruim. Entendeu? Então, cada um deve suprir a necessidade do seu cônjuge, tá? Isso com concessões, tá, gente? Não forçado, não obrigado, não na marra. Não digo isso como uma ordem, não é ordem, mas uma sugestão, tá? Eu realmente, Paulo está dizendo, eu realmente gostaria que todos fossem como eu. Ele era o quê? Celibatário. Porém, cada um tem um dom de Deus lhe deu. E este dom, um tem este dom e o outro tem aquele. Ou seja, cada um ou é celibato ou não é celibato, ou tem desejo, né? Para os solteiros e as viúvas, digo que seria melhor que eles ficarem sem casar como eu, né? Só uma sugestão. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, solteiro que tem desejo demais, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Não casa rápido, pelo amor do Senhor Jesus. Namora essa pessoa, porque o casamento não é uma coisa simples, eu vou casar para ver se dá certo. O casamento é, Deus, eu vou levar essa pessoa para a eternidade. Então, não pega qualquer um que vai te fazer sofrer, né? Já que você vai assumir que vai levar essa pessoa para a eternidade. Namora. Pelo amor de Deus, namora. Tenha paciência, vê se é essa pessoa mesmo. E para os cristãos, não é namoro com sexo. É namoro sem sexo. Namora. Conhece. Sabe por quê? Porque, cristã, se você não puder, Deus que me livre, tem um câncer, não tem metade da cara, não pode transar, não pode usar, fica em coma, o que seu marido vai fazer? Ele vai te trair? Já que você não pode atribuir as necessidades físicas e sexuais dele, ele vai te trair?
Porque se no namoro você precisa atribuir as necessidades sexuais do seu namorado para ele não te largar, quando você casar e você não puder transar, ele vai trair você. Ele vai te abandonar. Simples assim. Se ele não pode se controlar no namoro, ele vai se controlar no casamento? Jura? Pensa, tá? Então, ó. Para os que já estão casados, tem um mandamento, e não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, porém que se ela separar, não se case de novo, ou então faça as pazes com o marido, que é o homem, e o homem não se divorcie da esposa. Vamos lá. Esse divórcio, Deus odeia o divórcio, porém Deus não gosta do homem mau que se age com violência. Então, se seu marido te bater, se divorcia. Se divorcia. Se o seu marido te bate, se divorcia, tá? Se o seu marido te traiu, você pode, pela Bíblia, ou não se separar. Mas aí é decisão sua. Se você quiser perdoar, você perdoa. Ah, os caras podem não trair mais? Pode não trair mais. Pode acontecer. Pode acontecer sim. Ah, pode trair de novo? Pode trair de novo também. Aí cada um que sabe o que deve fazer, conforme Deus lhe mandar ou ele aceitar. É cada um com cada um, gente. Negócio de traição é cada um com cada um. A gente não pode dar receita para todos, não tem receita para todos, tá? Cada caso é um caso. Agora, a questão é a seguinte: se trair, pode sim divorciar. Outra coisa, se o marido abandona a mulher, ela fica livre. Se ele não quer, quem vai obrigar? O cara não quer mais. Como é que você vai obrigar? Você vai tentar de novo? Vai tentar de novo, mas e se ele não quiser? Você vai obrigar ele? A sua esposa te abandonou, você vai obrigar ela? Não. A gente é livre, amor não se impõe. Então, se abandonou, você também fica livre. Ah, pode casar de novo? Aí é que tá. Se for numa dessas situações, até pode, mas eu não atesto embaixo. Você tem que conversar com Deus. E no caso de amaziamento, que nem eu fui amaziada e eu sou solteira perante Deus, porque eu não assinei nenhum papel, porque eu não fiz nenhum culto, né, de casamento. Então eu sou solteira perante Deus. Eu posso me casar? Eu posso me casar. Mas as fornicações que eu fiz no passado, graças a Deus, elas foram perdoadas. Mas eu paguei o preço de cada uma. Preço caro. Muito caro. Eu paguei o preço de cada uma. Tá? Então, o que eu te aconselho, mulher cristã? Ah, Rafa, eu tô amaziada. Separa o corpo, 3 meses... Separa, no mínimo 3 meses, pede perdão a Deus, mostra que realmente você está arrependido e oficializa a tua união e faz um culto perante Deus. Casou, vai viver com Deus dentro do seu casamento, para com a fornicação. Ah, Rafa, eu já sou casada. Vive tua relação de acordo com aquilo que Deus manda. Ah, Rafa, eu sou solteira. Se abstenha de sexo. Não fica caçando homem. Ah, esquece pornografia. Eu sou casado, esquece pornografia. Para todas as pessoas, esquece a pornografia. Ah, se livra disso. Isso é o capeta literal. Deus abençoe vocês. Eu precisava fazer esse estudo porque Deus mandou, tá? Eu sei que não é agradável falar disso, mas é necessário, tá? Porque não há quem fale, ok? Deus abençoe vocês, bom dia. E fica na paz de Deus, cara. Ah, não acredito em nada disso. Suas escolhas, sua vida, suas escolhas, tá? Seus casamentos espirituais, suas perturbações emocionais. Infelizmente, tá bom? Deus te abençoa, bom dia. E viva com Deus, porque com Deus é muito melhor. Tchau.